uma lesão corporal, pratica uma lesão corporal por imperícia. Muito pelo contrário, podemos dizer até que é um perito em socos e pontapés. Ninguém ofende a honra do cônjuge por culpa em sentido estrito. É claro que é o dolo, é a vontade deliberada de causar o prejuízo que gera a responsabilidade civil. E aí, vejam como é importante a aplicação dos princípios da responsabilidade civil no casamento e na união estável. Porque se combate desse modo, como disse o doutor Enio, de maneira pedagógica, o dolo, que é a principal espécie de culpa em sentido largo. Porque o dolo é consciente, é a vontade consciente de causar o dano. Pois bem. Primeiro pressuposto, violação de dever conjugal. Ali os deveres brasileiros, embaixo os deveres portugueses, que são praticamente os mesmos, como veremos. Fidelidade, que é o dever de lealdade sob o aspecto físico e moral quanto à manutenção de relações que visem à satisfação do instinto sexual na sociedade conjugal. Violada a fidelidade pelo adultério e pelo quase adultério, que é aquele adultério tentado, buscado, procurado, mas não achado nos autos do processo judicial, porque na realidade, com certeza, ele já deve ter ocorrido em termos de cópula carnal. Inclusive a infidelidade virtual, claro, inclusive a infidelidade virtual, que é uma das formas de violação do dever de fidelidade. Os e-mails, as comunicações pelo Facebook, não abertas, é claro, mas nas mensagens fechadas e outras formas virtuais de infidelidade, sempre tendo em vista a satisfação do instinto sexual. Absurdos existem, o direito é muito sujeito a absurdos, como esta ideia de Calais pour un mariage aux effets limités, que dizia que o dever de fidelidade teria terminado a partir do momento que a fidelidade da mulher antigamente seria o único meio de se assegurar uma descendência de sangue, ou seja, uma ascendência certa do pai, e atualmente seria pouco provável que uma mulher adúltera se pusesse a procriar por todos os meios de evitar a procriação. Isto é um total disparate, com todo o respeito, ou quem sabe sem respeito realmente, por quem escreve algo deste tipo. No entanto, como diz o professor Duarte Pinheiro, mais uma vez lembrando do nosso professor, que é o nosso catedrático de Direito de Família nesta casa, seja como for, não se pode prescindir do dever de fidelidade, que é efetivamente inerente à imagem legal do casamento e é aquele dever que tendencia a uma comunhão plena de vidas. A coabitação é o outro dever do casamento, que tanto importa na comunhão de vida sob o mesmo teto, como também importa nos incorpos até uma certa medida, e deixo essa questão para os debates. A assistência material, que é o auxílio econômico, a assistência imaterial, que é aqui chamado, em Portugal, dever de cooperação. O da assistência material é a proteção aos direitos da personalidade, a todos os direitos da personalidade. Foi assim que conceituei este dever numa dissertação que defendi na Universidade de São Paulo, chamada Dever de Assistência Material entre Cônjuges. Assistência e, portanto, proteção à vida, à integridade física e psíquica, à honra, até mesmo à liberdade e ao segredo. Respeito também pelos direitos da personalidade. No dever de assistência material, o agere. No dever de assistência imaterial, o non agere, ou seja, o não violar. Aqui, por exemplo, a sevícia, típico exemplo de descumprimento do dever de respeito. A sevícia, a lesão corporal. Ali, por exemplo, a falta de apoio ao cônjuge doente, em proteção à vida do cônjuge doente, o consorte deve apoiá-lo, deve protegê-lo, e aí podem imaginar a gama de exemplos possível. O respeito que, lembrando outro grande professor português, professor Dr. Antunes Varela, o respeito que é um dever que é muito mais relevante nas relações de casamento e, portanto, também nas de união estável, do que nas outras relações em geral. E, é claro, também muito importante em termos de relações de família, nas relações entre pais e filhos. A
legislador brasileiro e português ao dever de respeito está presente tanto na reforma do Código Civil Português de 1977, pelo Decreto-Lei nº 496 de 77, como no direito brasileiro com o Código Civil de 2002. Foi quando foram introduzidos, tanto no Código Civil brasileiro quanto no Código Civil português, o dever de respeito entre os cônjuges. Um dever de cunho patrimonial, para terminarmos os pressupostos, que é o dever de administração do patrimônio comum em benefício do casal e dos filhos, em benefício da família, o extravio de bens. Próximo do divórcio, próximo da separação, não é nada incomum que um dos cônjuges dissipe patrimônio, o dinheiro sai da conta, para onde foi? Os veículos são vendidos, para onde foi? As ações ou cotas de participação societária são alienadas, para onde foram? É por meio do Instituto da Responsabilidade Civil, tanto em Portugal quanto no Brasil, que pode ser reequilibrado o patrimônio conjugal. Por meio da indenização, em se imagina todos esses bens móveis dissipados pelo cônjuge que tem a sua titularidade, ficará no bem imóvel que ainda sobrar, que não poderá ser alienado na maior parte das vezes sem o consentimento do cônjuge, ou é mais difícil alienação dependendo do regime de bens, que haverá a segurança, a garantia da aplicação da responsabilidade